Então vamos retomar o nosso trabalho a respeito de direito administrativo. Estávamos falando do conceito de administração pública. Falamos de um conceito amplo de administração, ocasião em que afirmamos que a administração pública constitui toda atividade realizada pelo Estado. Este conceito se mostra inadequado, ineficiente, pois não separa aquilo que é objeto do direito constitucional daquilo que será tratado, por exemplo, em direito administrativo. Então, é inadequado. Ficamos aqui com um conceito limitado, um conceito estrito, onde a administração pública será somente atividade administrativa realizada pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Nós precisamos fazer uma separação importante a respeito disso. Venha até aqui, por favor. Quando se fala de administração pública em sentido limitado, nós precisamos separar algumas coisas. Então, vou botar aqui um divisor. Eu tenho de um lado a atividade governamental, de governo, ou a atividade política, ou a atividade de Estado. Do outro lado, nós vamos ter a atividade administrativa. Perfeito? Então, a pergunta que faço é, se formos dar à administração pública um conceito amplo, ela vai abranger o quê? A atividade de governo, atividade política e atividade de Estado. Além de abranger a atividade administrativa, correto? Não nos interessa esse conceito amplo. Podemos dizer que a administração pública que nos interessa é aquela que se limita a quê? A atividade administrativa. Portanto, em sentido estrito, a administração pública é a atividade administrativa. Quem ficou fora nessa história toda? Ficou fora a atividade de governo, a atividade política e a atividade de Estado. Ficaremos no conceito que nos interessa somente com a atividade administrativa. Também é importante ressaltar que nós temos órgãos de governo, órgãos políticos e órgãos de Estado. Do outro lado, nós vamos encontrar órgãos administrativos. No conceito que nos interessa, que é o conceito estrito, nós vamos ficar com quem? Com os órgãos administrativos. Retirados de tudo isso, quem? Órgãos de governo, órgãos políticos e órgãos de Estado. Então eu pergunto, o que é administração em sentido estrito? É a atividade administrativa realizada por quem? Pelos órgãos administrativos. Perfeito? Fizemos aqui um expurgo. Não nos interessa atividade de governo, atividade política, atividade de Estado. Isso não me interessa. Não me interessa órgão de governo, órgão político e órgão de Estado. O que me interessa é a atividade administrativa, que tem caráter, e nós não podemos perder isso de vista, que tem caráter instrumental. Não é fim, e sim instrumento. Tá certo? Não é fim, e sim instrumento.
Então vem até aqui, por favor. Então podemos afirmar que, num sentido estrito, a administração pública é somente atividade administrativa. Realizada por órgão estatal? Realizada por órgão político? Realizada por órgão de Estado? Não. Realizadas por órgãos administrativos. É óbvio que esse órgão administrativo está dentro de uma pessoa jurídica, dentro da União, por exemplo, e essa atividade vai ser realizada por um agente público. Então, em síntese, podemos afirmar que a atividade, que a administração pública, podemos afirmar que a administração pública constitui a atividade administrativa realizada por quem? Pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Então eu posso afirmar que pessoa jurídica, exemplo, a União, os órgãos públicos, por exemplo, Receita Federal, e os agentes públicos, por exemplo, o auditor, realizam a atividade administrativa. Então, o que é administração pública? É a atividade administrativa realizada por quem? Pessoas jurídicas, órgãos e agentes. É a atividade administrativa realizada por quem? Pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Sempre lembrando que ficaram fora a atividade política e o órgão político. Tá bem? Então, atividade administrativa realizada por quem? Pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Agora vem até aqui, por gentileza. Agora vai melhorar muito. Vai ficar uma delícia. O que é administração em sentido subjetivo? O que é administração em sentido objetivo? Agora a batata vai assar. Mas é muito legal isso daqui. Sabe por que é legal? Porque vocês já estudaram português, certo ou errado? Já estudaram? Já? Pelo menos em algum momento. Acredito. E é muito legal quando a gente estuda português, que a gente se depara com um tema importantíssimo. Análise sintática. Uma delícia. É tão gostoso, fica melhor que direito administrativo. A gente pega um período, tem que ser pretensioso, não vai pegar um período simples, não. Tem que pegar um período composto, com várias orações. Aquela oração principal, a subordinada. Muito louco isso daí. Certo ou errado? Certo. Aí você pega dentro desse período e destaca uma oração. Dentro da oração você vai encontrar o sujeito. Tem que ser pretensioso, sujeito composto. Não vai pegar aquele simplesinho, não. Tem que ser composto. Depois do sujeito você vai encontrar quem? O predicado ali. Dentro desse predicado também a gente tem que ser abusado. Tem que encontrar o vocativo, um monte de coisa. Aposto, não tem essas coisas lá? E tem o objeto, que pode ser direto ou indireto. Beleza? Obrigado, beleza. Tá. Vamos aplicar isso daqui um pouquinho que a gente consegue estabelecer a diferença. Olha. Aqui eu tenho uma oração, onde eu tenho pessoas jurídicas, órgãos e agentes realizam uma atividade administrativa. Correto? Tá. Vamos separar o sujeito do predicado. O sujeito está do lado de cá. Então vamos botar aqui sujeito.
O que sobra, tudo do lado de cá, vai ser o quê? Obrigado. Predicado. Deixa o Bolognese ver eu fazendo um negócio desse. O cara tá fazendo o quê? Dando aula de português agora? Agora eu pergunto, e esse verbo é transitivo direto ou indireto? Direto. Portanto, a atividade administrativa aqui assume um papel. Ela é um objeto. Por um acaso, é óbvio, objeto direto. Agora ficou moleza para o nosso trabalho. Olha que legal. O que é administração em sentido subjetivo? Vamos levar em conta o sujeito. Administração em sentido subjetivo, nós estamos nos referindo a quem? Aos sujeitos. Quem é que nós temos aqui? Pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Beleza? Cara, não tem jeito de errar. O que é administração em sentido subjetivo? Pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Tá certo? Porque são os sujeitos. Agora, o que é administração em sentido objetivo? Não vamos olhar para o sujeito mais. O que me interessa agora é atividade administrativa. O que é administração em sentido objetivo? É a atividade administrativa. Tá bom? Vamos parar por aqui, mantenha no quadro para anotação. Agora vem até aqui, por favor. Administração pública em sentido objetivo. Eu posso afirmar, olha a pergunta que eu vou fazer, que o serviço de transporte coletivo é administração pública? Não tem jeito de errar. É. Em sentido subjetivo ou objetivo? Objetivo, porque é a atividade administrativa desenvolvida. O auditor da Receita é administração pública? Sim. Em sentido objetivo? Não, em sentido subjetivo. Olha que moleza, não tem jeito de errar. Certo ou errado? Certo. Agora eu vou complicar a vida de vocês. O que é... Eu quero que vocês me respondam, aí nós vamos fazer uma combinação. Vocês vão me responder olhando para o quadro. Aí, professor, mas eu ainda não vi isso. Não interessa. Não sabe, chuta. Tá bem? O que é administração em sentido orgânico? Olha o que eu vou perguntar. O que é administração em sentido orgânico? Vamos à tela, vamos ao material. O que é administração em sentido orgânico? Pergunto a vocês. Se for para chutar, você nunca viu isso. Você vai olhar para essa tela aqui e vai ver o quê? Tem uma expressão aqui, ó. Órgãos. E é exatamente isso. Administração em sentido orgânico é a mesma coisa que administração em sentido subjetivo. Então, em sentido orgânico. São expressões sinônimas. Sentido subjetivo e sentido orgânico. Expressões sinônimas. Beleza? Beleza. Agora vem até aqui, por favor. Não tem jeito de errar, olha. Você tem os seus órgãos, certo ou errado? Vou falar de um que deve ter sofrido barbaramente nesse final de semana. O seu fígado. Tá aí? Sabe lá como nesse feriado prolongado ele sofreu. Funciona. Meia boca, mas tá aí. O órgão, então, tem uma função? Sim. O órgão da administração tem uma função? Qual é a função dele? Não o seu, não é o fígado, é o órgão da administração.
Qual é a função dele? A atividade administrativa. Agora eu pergunto, órgão tem função, certo ou errado? Tem. O que é administração em sentido funcional? É a função realizada pelo órgão. Então, administração em sentido funcional é a mesma coisa que administração em sentido objetivo. Então, administração em sentido funcional é a atividade administrativa. Agora, o órgão público, ele tem uma matéria que é de sua competência? Tem. Isso aqui é administração em sentido material. E do outro lado, eu tenho administração em sentido formal. Então, essas são as expressões. Administração pública em sentido subjetivo, orgânico e formal são expressões sinônimas. Se refere a quem? Aos sujeitos. Administração em sentido objetivo, funcional e material se refere à atividade administrativa, ou seja, ao objeto. Beleza? Eu quero que vocês anotem. Tá. Essa matéria, pode manter no quadro, por favor, Bruno. Essa matéria ela é simples, ela é moleza, não tem nenhuma dificuldade doutrinária ali. O problema é que as denominações confundem. Então, vem até aqui, por favor. Se é perguntado para o sujeito, a administração pública é a atividade administrativa? A maioria responde que sim. Mas se for perguntado, a administração pública é, em sentido funcional, a atividade administrativa? Aí o cara já para. Já fala, meu, aí eu acho que tem algum problema, estão querendo me pegar nessa história. Então, na hora que traz esse incremento, essa informação um pouquinho mais sofisticada, o sujeito tropeça. E erra uma questão que é simples, ela não tem nada de complicado. Agora, precisa querer resolver isso daí em partes. Não adianta querer resolver tudo numa porrada só. Não vai conseguir. Então, faça a historinha do predicado e do sujeito para separar o sentido subjetivo do objetivo. Ali dentro você vai descobrir onde está o órgão. Órgão, ó, tem uma coisa a ver. Órgão, orgânico, certo ou errado? E órgão tem função. Acabou, já deu um passo extraordinário. E isso gera confusão, tá bem? E erra-se questões simples em razão disso daí, tá? Então, o que é administração em sentido funcional? É o funcionário que exerce atividade administrativa? Em sentido funcional? Funcionário? Não. Sentido funcional é a atividade administrativa. Tá bem? Então, cuidado com isso. Tá? Então, volte o quadro, por favor, Bruno, para anotação. Vamos resolver uma questão sobre o tema, tá? Vamos lá. Leiam com atenção, hein? Acho que é 14. Acho que é.
Certo ou errado? Vem até aqui, por favor. Nós fizemos um trato. Vocês falaram para mim que vocês iam ler. Vocês estão olhando. Leiam. Tá, aí tem... não tem aquela visão simplista. E eu trouxe essa questão exatamente para provocar isso. Ah, professor, está falando apenas ali, está errado. Preciso descobrir dentro desse contexto qual é a função do apenas. É isso que eu preciso descobrir. Tá bem? Eu vou grifar um trecho e nós vamos analisar só o trecho grifado, para não ter dúvida. O problema é que a redação da questão não está uma redação direta. Ela está bem quebrada. Isso gera confusão. Tá bem? Então vamos lá, vamos só grifar o texto em uma parte. E vocês vão me responder se o que está grifado está certo ou errado, tá bom? Então vamos lá. A expressão administração pública, em sentido estrito, compreende, sob o aspecto, deixa eu pegar aqui, não, sob o aspecto objetivo, apenas a função administrativa, excluídos, no segundo caso, a função política. Eu quero que vocês analisem isso daí e me respondam se o que está em vermelho está certo ou errado. Vamos ler juntos. A expressão administração pública, em sentido estrito, compreende, sob o aspecto objetivo, apenas a função administrativa, excluída a função política. Certo ou errado? Certo. Vocês lembram que nós fizemos no quadro, ele vem até aqui, Bruno, por favor. Nós fizemos a separação da atividade política de um lado e a atividade administrativa do outro. A administração em sentido estrito fica só com a atividade administrativa apenas. Excluídos o quê? A atividade política. Agora eu quero que você me diz, qual é a função desse apenas que leva a tropeço? Esse apenas que eu tenho aqui, vem até aqui, Bruno, por favor, que está aqui, tem uma função de ressaltar, exaltar a atividade administrativa ou de falar que tem alguma coisa que está fora? Tem a função de dar mais ênfase a isso que nós estamos falando. Então vem até aqui, Bruno, por favor. A expressão administração pública em sentido estrito compreende a função administrativa excluída a política. Certo ou errado? Certo. Agora eu quero exaltar isso. A expressão administrativa, administração pública em sentido estrito, compreende, em sentido objetivo, apenas a função administrativa, excluída a política. Está no sentido do quê? De exaltar a afirmação. E não no sentido de que, professor, está esquecendo alguma coisa aí. Tá? Vamos voltar e analisar o aspecto subjetivo, que é onde houve problema. Porque vocês, na hora que for responder, vocês devem ter pensado da seguinte maneira. Está falando apenas órgãos administrativos. Estão esquecendo da pessoa jurídica e do agente. Não é isso? Então vamos lá. Vamos apagar o que nós temos aqui. Então vamos lá. A expressão administração pública em sentido estrito compreende, sob o aspecto subjetivo, portanto, sujeitos, apenas os órgãos administrativos, excluídos os órgãos governamentais. Certo ou errado? Leia só o que está grifado. A expressão administração em sentido subjetivo compreende apenas os órgãos administrativos, excluídos os órgãos governamentais. Certo ou errado? Certo. Vem até aqui, por favor. Agora me fala, tem jeito de errar um negócio desse? Lógico que tem. Lógico que tem. A redação da questão, ela está aí para provocar o erro. Tá bem?
Esse apenas aí não está no intuito de que falar, está fora a pessoa jurídica e os agentes. Só está no intuito de ressaltar que ficamos com os órgãos governamentais, órgãos administrativos, perdão, excluídos os órgãos governamentais. A questão está certa, certinha. Tá. E essa questão ela caiu numa prova e ela foi retirada, é um texto, é um parágrafo do livro da Maria Silvia Zanella de Pietro. Pegaram o parágrafo do livro e pregaram na questão. Quer dizer, quem resolve isso daqui é o cara que não estudou muito. Quem estudou muito vai errar. Então não precisa estudar, errado. Precisa tomar cuidado, só isso. Porque a questão se resolve na hora que a gente faz a separação de órgão governamental e atividade governamental. Frente órgão administrativo e atividade administrativa. Para separarmos o que é administração em sentido amplo do que é administração em sentido estrito. Beleza? Beleza. Mas não fiquem frustrados. O objetivo aqui não é acertar. O objetivo aqui é aprender. Tá bem? Se acertar, melhor. Tá? O objetivo é aprendermos. Tá bom? Por isso que eu tenho pego questões de provas anteriores, para a gente refletir sobre as questões anteriores. Que o objetivo é aprender a resolver a prova. Então tem que tomar cuidado. Tá bem? Então vamos lá. Só para ilustrar, o item está certo, tá bem? Então, o que é administração pública? Voltando ao conceito, por favor. O que é a administração pública em sentido estrito? Atividade administrativa. Excluídos. Atividade de governo, de Estado ou política. Realizada essa atividade administrativa por quem? Pelas pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Quais órgãos? Órgãos administrativos excluídos. Os órgãos de governo, de Estado e político. É um órgão de Estado. Esse é um problema? Perfeito, tem. Vem até aqui, por favor. Mantenha no quadro, que depois eu comento isso. O Ministério, na verdade, ele é tratado como órgão de Estado e o seu titular, o ministro, ele é tratado como agente político. Ele está dentre os agentes políticos. Mas essa distinção nós vamos chegar na classificação de órgãos, que será muito importante para a gente. Tá? Então, nós precisamos caminhar aqui da seguinte maneira. O que nós estamos analisando são conceitos. É isso que nós precisamos frisar. Nós vamos trabalhar de maneira limitada mesmo. O conceito em sentido estrito abrange órgão político? Não. Abrange órgão administrativo. Perfeito? Tá? Então, abrange órgão administrativo. Excluídos órgãos de governo, de Estado e políticos. Perfeito. Depois nós vamos descer a detalhes na classificação. Tá bom? Aí o assunto se torna ainda mais estimulante ainda. Mais interessante. Pode parecer que não. Certo ou errado? Certo, a gente acredita nisso. Tá bem? A respeito de classificação de órgãos, nós veremos, por exemplo, que a Presidência da República é um órgão independente, que os ministérios são órgãos autônomos, tá bem? Estes dois classificados como órgãos políticos, tá? Exercem
em dados momentos, atividades administrativas? Sem dúvida que exerce, tá certo? Mas isso nós vamos chegar lá para fazer a classificação lá na frente, tá bom? Tá, então, o conceito aí não tem jeito de errar, certo ou errado? Certo, certo. E tomar muito cuidado na hora de resolver as questões. Muita atenção, tá bom? Vamos ao nosso próximo assunto ali. A questão que nos interessa. Estamos falando constantemente disso daqui, atividade administrativa. Tá. Do mesmo jeito que nós resolvemos anteriormente a questão sobre o que era administração pública, lembra disso daqui? Resolvemos. Agora precisamos resolver isso daqui. O que é essa atividade administrativa? É esse o nosso problema a ser enfrentado. O que eu devo entender como atividade administrativa? Então, a administração pública posso dizer que é a atividade administrativa? Sim, já afirmamos que sim. Sob que aspecto? Sob o aspecto objetivo, funcional ou material. Beleza? O problema é sabermos agora o que é isso daqui. O que é essa atividade administrativa? Vamos elencar aqui. A doutrina tem dito que essa atividade administrativa ela é uma atividade de fomento, uma atividade de polícia, a prestação de serviço público e, finalmente, a atividade econômica. Então, o que a gente percebe é que essa atividade administrativa abrange muitos afazeres da administração: fomento, polícia, serviço público e atividade econômica. Precisamos refletir sobre cada um deles, tá bom? Mantendo o quadro para anotação, por favor. Agora vem até aqui. Vamos refletir levando em conta alguns exemplos, tá? Vamos pensar que você compra um terreno. Você vai lá comprar um terreno, um imóvel. Você quer construir nesse imóvel. Você vai lá, quer construir. Pode construir? No terreno que você comprou? Pode? Pode, né? Nós estamos ainda num país socialista. Podemos, né? Podemos fazê-lo. Vamos construir. Só que você pode chegar lá e construir. Ou você precisa de ir até a prefeitura, pedir a licença de construção. Aí vai te dar um alvarazinho, você vai lá e constrói. Não precisa disso? Precisa. Você vai lá e constrói, respeitando a licença que lhe fora passada. Agora, vamos a outra situação. Tem a praça aí na sua cidade. Você pode botar um estabelecimento comercial na praça, uma banquinha de jornal? Ah, não pode. Tu quanto é banca de jornal, agora é ilegal. Pode, não precisa? Você vai lá e pede uma permissão ou autorização para botar a banquinha lá. Tá. São duas situações.
Você está querendo usar a determinada propriedade para exercer uma atividade. Vamos melhorar o primeiro exemplo. Você já tem o seu terreno, já construiu. Agora você quer botar um hotel lá. Você fala, ó, nessa construção vai ser um hotel. Pode simplesmente começar a exercer a hotelaria? Não, precisa de uma licença. Para botar a banquinha no jornal também precisa de uma autorização. Ou seja, o poder público precisa intervir. A pergunta que faço é, em ambos os casos, o poder público necessitou intervir? Sim. Em ambos os casos, eu tive o fomento à iniciativa privada, ou seja, o estímulo a uma atividade comercial? Ou em ambos os casos, eu tive uma limitação à atividade comercial? Agora complicou, né? Tá tão fácil, parecia que é tudo estímulo. Pergunto, para eu botar meu hotelzinho lá no meu terreno, no meu prédio, precisei do poder público me dar a licença? Sim. Mas qual que é a regra nisso? A propriedade privada não pode ser usada pelo proprietário? Usá-la em sua plenitude, doar, vender, alienar, pode fazer tudo isso. Porque a propriedade privada, ela é de quem? Do sujeito. Cabe-lhe utilizar ela da maneira que mais lhe convém. Só que para usar, ele pode usar assim, aleatoriamente? Ou ele pode exercer essa liberdade que ele tem nos limites e condições previstas em lei? Limites e condições previstas em lei. Então, a lei pode criar limitações administrativas ao direito de propriedade? Sim. Pode determinar que tenha recuo fronteiriço, recuo lateral, limitar a altura do prédio e limitar a atividade comercial que é exercida ali. Pode ou não pode? Pode. Olha, quantas vezes eu usei a expressão limitar. Então, quando cria-se condições à utilização da propriedade privada ou o exercício de atividade comercial, eu estou diante de uma limitação. Pergunto, isso tem a ver com o fomento, que é estimular, ou tem a ver com a polícia administrativa? Com a polícia administrativa. Essa atividade é uma atividade que condiciona. O fomento, na verdade, estimula. Então, eu condicionei a utilização da propriedade privada à obtenção da licença? Sim. Então, eu tive o poder de polícia. Eu tive a manifestação da polícia administrativa e não o fomento à iniciativa privada. Beleza? Aí você vai lá e bota o teu hotel. Botou o teu hotel, tá lá. 3 andares, hotel, vários quartos. Vem até aqui, Brunão, por favor. Valeu. Aí botou o hotel. Pô, o mercado tá fraco. Não tá fluindo. O que você faz? Troca a cor da lâmpada. Bota uma lâmpada vermelha e faz um rotativo. 15 minutos de permanência. Aí você vê o negócio fluir. Pode fazê-lo? Não. Você está desvirtuando a licença que lhe fora outorgada. Agora o poder público pode intervir? Pode. Ele vai cassar a licença. Retirar a licença. Você continua proprietário, só que tira o direito de você exercer aquela atividade comercial, porque você desviou. Tá bem? Tá. Então, o poder público ele pode limitar a atividade que você exerce na sua propriedade? Sim, isso é poder de polícia. Mas vamos ao segundo exemplo. Na praça da sua cidade, Praça da Sé aqui em São Paulo, por exemplo, você pode botar banquinha de jornal lá? Se o poder público permitir? Sim. Está estimulando ou condicionando? Estimulando ou condicionando? Está estimulando, porque a visão agora é outra.
A rigor, no espaço público, o particular não pode exercer atividade comercial. Mas a administração pode, com o intuito de estimular a atividade comercial, permitir que o espaço público seja utilizado. É diferente da sua propriedade. A rigor, na sua propriedade, você pode usar para atividade comercial, respeitando os limites legais. No terreno público, na praça pública, a regra é outra. Você não pode usar para atividade comercial. Mas o poder público pode estimular essa atividade e permitir que use. Isso é fomento à iniciativa privada. Analisado friamente, à distância, a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Basta olhar o regime jurídico que vocês já conhecem. A propriedade privada, qual é o regime jurídico? Liberdade, ou seja, autonomia de vontade, e isonomia. Propriedade pública, qual é a regra? Particular não pode botar a mão. É só a administração pública que usa com prerrogativas, podendo permitir que o particular use, podendo, estimulando com isso a iniciativa privada. Tá bem? Então eu tenho em dois polos absolutamente distintos o fomento, que é estimular a iniciativa privada, e outro, que é o condicionar. Beleza? Agora, vocês lembram daquela história que era maionese? Que deu água na boca na hora que a gente estava falando? O agente da vigilância sanitária foi lá e apreendeu a maionese? Aprendeu. Isso foi fomentar a iniciativa privada ou condicionar? Condicionar. Isso foi poder de polícia. Isso foi poder de polícia. Beleza? Beleza. O que é o serviço público? Por enquanto, nós não vamos conseguir conceituar serviço público. Nós vamos dar um conceito tabajara aqui, meia boca, tá bem? Para depois incrementar lá na frente. O conceito de serviço público que nós vamos dar é residual. Ou seja, tudo aquilo que não é fomento, polícia e atividade econômica vai ser serviço público. Tudo aquilo que não for fomento, polícia e atividade econômica será o quê? Serviço público. Então, o conceito de serviço público que nós vamos usar agora, ele é residual. É o que sobra. Tá bom? Tá. Vamos à última atividade que nos interessa, que é a atividade econômica. A atividade econômica é realizada pelo Estado de modo excepcional. Então, aqui eu tenho a exceção. O Estado realiza atividade econômica? Sim. O faz excepcionalmente. E quando o faz, normalmente se vale de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública. Normalmente, quando o faz através de uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. Tá bem? Por exemplo, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal. Tá? Então, aqui eu tenho o que é, de fato, essa atividade administrativa. Oi? Sociedade de Economia Mista. Tá? Agora vem até aqui, por favor. Quais são os modos pelos quais, então, essa atividade administrativa se manifesta? Fomento, que é incentivar. Polícia, que é condicionar. Prestação de serviço público e atividade econômica. São essas as atividades administrativas e realizadas por aqueles sujeitos que já sabemos. Pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Beleza? Obrigado. Beleza. Tá. Agora vai ficar muito legal. Essa atividade administrativa pode ser realizada por quem? Pela administração diretamente? Sim. Como também pela administração pública indireta.
Perfeito? O que nos interessa agora é a descentralização e a desconcentração. Essa atividade será realizada de duas maneiras: desconcentrada ou descentralizadamente, tá bom? E é isso que nós vamos ver adiante. Atividade administrativa, ela pode ser exercida. Atividade administrativa pode ser exercida de modo desconcentrado ou de modo descentralizado. Desconcentrado e descentralizado. Vamos imaginar que a Constituição Federal de 88 pegou isso daqui e entregou para a administração pública. O que é isso daqui? É um abacaxi, que é uma competência, ou seja, uma atribuição. Então, entregou uma atribuição. A quem entregou essa atribuição? À União. Então, a Constituição pegou o abacaxi e falou para a União, falou, meu, cuida que o filho é seu. O abacaxi é seu, se vira. Uma competência da União. Agora eu pergunto, vamos olhar para o Poder Executivo. Vem até aqui, por favor. A Constituição pega um belo abacaxi, entrega para a União e fala, União, você vai fazer isso. Vai ser realizado isso pelo Poder Executivo. Cai no colo de quem esse abacaxi? Da Presidência da República. A Presidência da República, com esse abacaxi na mão, precisa descascar, precisa tomar providências. Perfeito? Ela pode passar fragmentos dessa competência ou fatias desse abacaxi para os ministros? Pode. Os ministros podem pegar um pedacinho dessa competência e distribuir aos gabinetes, às secretarias, e com isso ir diluindo essa competência dentro de sua estrutura? Pode. E é racional que o faça, porque não vai dar conta de fazer sozinho. Então, essa competência que é passada para a União, ela surge lá no Poder Executivo. Nós vamos ter ali a Presidência da República, os ministérios, os gabinetes e as secretarias. Esse abacaxi pode ser diluído aqui dentro? Pode. É uma fragmentação que, pergunto a vocês, está ocorrendo dentro da mesma pessoa jurídica? Sim. A pessoa jurídica quem é? É a União. Diluindo essa competência frente quem? Frente aos seus órgãos. Então, a competência está sendo o quê? Fragmentada, diluída dentro da mesma pessoa jurídica. Agora eu pergunto, isso é descentralização ou desconcentração? Aí eu tenho a desconcentração. Nesse caso, eu tenho a desconcentração. Então, vem até aqui, por favor. Posso afirmar que a atividade administrativa será desconcentrada quando há fragmentação da competência dentro da própria pessoa jurídica, frente a seus órgãos. Então, a atividade administrativa desconcentrada ocorre quando há a fragmentação da competência dentro
da mesma pessoa jurídica frente aos seus órgãos. Isso é administração desconcentrada. Então, repetindo, haverá atividade administrativa desconcentrada quando houver fragmentação da competência dentro da mesma pessoa jurídica frente a seus órgãos. Certo ou errado? Certo. Então, neste caso, nós tivemos aqui a desconcentração. Pergunto. Olha, não tem jeito de errar. Pergunto. É uma posição vertical ou horizontal? Perceberam que não tem como errar? É uma posição vertical ou horizontal? Verticalizada. A hierarquia em relação a presidente e os ministros e os gabinetes? Então, essa atividade, ela é verticalizada e caracterizada pela hierarquia. Ela é verticalizada e caracterizada pela hierarquia. Nesse caso, eu tive aqui, vamos grifar aí para não haver dúvida, uma atividade desconcentrada. Passar uma competência? Não, sim, sim. Porque a primeira competência é determinada pela pessoa jurídica, esse é o problema. Tá? Os órgãos subalternos, eles estão inseridos dentro de uma estrutura já pré-estabelecida. Não tem como eu criar um órgão subalterno e ir dali subindo, tá bem? Então vem até aqui, por favor. Agora preste atenção. Pensemos que um ministro pise na bola, o cara faça uma caca. A presidência pode corrigir o que o cara fez? Não tem jeito de errar, tá? Pode. Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o menos, só pode o menos. Certo ou errado? Certo. Então, o ministro tem a competência determinada numa estrutura hierarquizada. Se ele pisou na bola, tá? No mínimo vai levar um pito da presidência. Certo ou errado? Certo. Ela tem, olha o que eu vou perguntar, ela tem o controle das atividades desenvolvidas pelos órgãos que estão abaixo dela? Tem. Olha o que eu vou falar. Esse controle está dentro da mesma pessoa jurídica? Sim. Então eu posso dizer que essa pessoa jurídica se autocontrola? Certo ou errado? Pensemos que um funcionário da Receita pisou na bola, fez uma caca, praticou excesso de exação, cobrou tributo que era indevido. A administração vai corrigir isso? Vai. Normalmente quem corrige é quem está acima. Então está tudo dentro de um órgão da União se autocorrigindo. Isso tem um nome que chama autotutela. Então preste atenção. Vocês ficam preocupados em anotar. Tá? Podem anotar, fique à vontade. Tá? A autotutela é o controle que existe dentro da mesma pessoa jurídica. Autocontrole, autoproteção. Então, autotutela. Observe, dentro de uma estrutura desconcentrada, onde é verticalizada, os órgãos e autoridades superiores controlam atividades dos demais. Isso é um autocontrole, porque está dentro da mesma pessoa jurídica. Então, numa estrutura desconcentrada, como a que eu tenho aqui, a hierarquia? Há. E dentro dessa estrutura hierarquizada, nós vamos encontrar isso daqui, ó. Autotutela. Autoproteção. Ou seja, é a própria administração corrigindo seus erros, se autoprotegendo. Tá? Isso caiu na prova de analista tributário, que nós tivemos agora na Receita Federal.
Poder de autotutela, poder de autoproteção. Vem até aqui, por gentileza. Se um agente administrativo da Receita pratica um ato ilegal, o que cabe ser feito pelo superior? Anular o ato ilegal. Quer dizer, está protegendo a administração frente a uma ilegalidade, sanando-a. Poderá ele revogar os atos inoportunos? Poderá. Dentro da própria estrutura. Isso é autotutela. Tá bem? Então a pergunta que faço é, em uma estrutura desconcentrada, e quando é desconcentrada ela é verticalizada, a hierarquia? Sim. Onde o hierarca controla o subalterno. Esse controle tem nome? Tem. Autotutela. Por que auto? Porque eu estou dentro de um mesmo corpo, estou dentro de uma mesma pessoa jurídica. Tá bom? Estou dentro de uma mesma pessoa jurídica. Beleza? Beleza. Agora nós vamos melhorar o assunto um pouquinho. Vamos falar da descentralização, tá bom? Vou colocar agora aqui numa página em branco a atividade atividade descentralizada. Vocês se lembram disso daqui? Não é o Wilson do náufrago, tá? É o abacaxi, tá bem? Que é o abacaxi. Então a Constituição deu um abacaxi desse para a União. Olhe que abacaxi era esse. Tratar da Previdência. Você acha que é pequeno esse abacaxi? É um belo abacaxi. Então, isso foi entregue a quem pela Constituição? Foi entregue à União. Só que a União assumiu a própria incompetência. Ela falou, eu não consigo fazer. A União fez o quê? Criou o INSS. Aqui estamos diante, ó, o X da questão está nisso. Estou diante de uma pessoa jurídica, correto? Que passa a sua competência para outra pessoa jurídica. O INSS não é órgão da União, ele é uma autarquia. É uma pessoa jurídica. É óbvio que ele vai ser criado por meio de uma lei. Vai ser criado por lei. Essa lei faz com que haja o quê? A transferência do abacaxi para outra pessoa jurídica. Então, a União cria uma pessoa jurídica por lei e lhe passa o quê? A competência. Por que que criou? Porque assumiu a própria incompetência. Não tinha como fazer. Então, criou uma pessoa jurídica. Aqui eu tenho uma estrutura descentralizada. Observe que não tem jeito de errar e a posição é horizontalizada. É horizontal. Então, aqui, a posição é horizontal. Tá certo? Quem é que passou a competência para o INSS? A União através de lei. Tá bom? Mantenha no quadro, por favor. Agora vem até aqui. Ah, isso é uma pergunta
entre a União e o INSS, hierarquia? Não há. O que eu gosto é da convicção. A hierarquia entre a União e o INSS? Não, não há. Não há, porque é horizontal, tá certo, tá vendo? Não há hierarquia. Mas agora vou melhorar a pergunta, hein? A União controla o INSS? Controla? Não tem jeito de errar, perceba. Controla. Esse controle é hierárquico? Não há, porque não tem hierarquia. Tá. Preste atenção no que eu vou falar, hein? A União, ao criar o INSS, por meio de lei, entregou para ele um pacotinho pronto. Falou, meu, tá aqui, é para você fazer isso. Não saia dessa finalidade prevista em lei. Então, a lei criou uma competência para você, não fuja dela. Então, para que foi criado o INSS? Para cumprir uma finalidade que estava prevista em lei. Pensemos, todavia, que ele comece a desvirtuar, sair fora. A União pode intervir? Pode. Esse controle é hierárquico? Não. Essa intervenção indica que a União está querendo proteger aquela finalidade pública? É uma tutela, certo ou errado? É uma autotutela? Por que não é autotutela? Porque são pessoas jurídicas diferentes. É uma pessoa controlando a outra. Isso tem nome. Isso tem nome, que é, vamos botar o nome, não tem hierarquia. O controle que existirá aqui é baseado na lei, é óbvio, e ele tem nome. Primeiro, tutela administrativa. Por que não é autotutela? Porque são pessoas jurídicas diferentes. Esse controle também é conhecido como supervisão ministerial. Ou ainda, controle finalístico. Respeitando as finalidades legais. Então eu tenho tutela administrativa, supervisão ministerial ou controle finalístico. É caracterizado pela hierarquia? Não, porque aqui eu tenho uma postura horizontalizada. Tá bem? Então isso é tutela administrativa, supervisão ministerial ou controle finalístico. Não é baseado em hierarquia, mas existirá nos limites da lei. Beleza? Beleza. Então vem até aqui, por favor. Precisamos complicar a nossa conversa um pouquinho, tá? Quando começamos o nosso trabalho, nós não fizemos a distinção entre atividade política e atividade administrativa? Fizemos. Exaustivamente essa distinção. Estamos tratando aqui da desconcentração e descentralização do quê? Da atividade política? Não, da atividade administrativa. Beleza? Só que as provas não exigem conhecer só isso. Eu preciso saber o que é descentralização política, apesar de não ser tratado em direito administrativo. Eu preciso saber o que é isso. Tá? Vamos fazer um negócio aqui rapidão, quer ver? O que é isso? Uma pizza. Certo ou errado? Não, é nosso. Eu sei que vocês não tiveram dúvida a respeito disso. Onde eu tenho cada um dos estados. Estado de São Paulo, estado do Rio Grande do Sul. É o único mapa que o Rio Grande do Sul está acima de São Paulo. Tá? Aí tem o estado da Bahia, tem o estado do Mato Grosso do Sul,
estado do Mato Grosso e aqui o estado do Rio de Janeiro. Tá. São unidades que eu tenho dentro do nosso país. Pergunto a vocês, aqui no nosso país nós temos a União? Temos. Ela é uma pessoa jurídica? Sim. Mas eu tenho os estados-membros. Os estados. Que constituem também pessoa jurídica. Dentro de cada estado, nós teremos os municípios, que são também pessoas jurídicas. Pergunto, cada pedacinho, cada pessoa jurídica tem competência? Tem. Só que aqui dentro algo inusitado houve. Todas essas entidades aqui, todas elas têm competência para legislar. Então, podemos afirmar que houve uma fragmentação frente a pessoas jurídicas diferentes da capacidade legislativa? Sim. Isso é uma descentralização política. O que é a descentralização política, então? É a distribuição da competência de legislar frente a pessoas jurídicas. Perfeito? Perfeito. Então, olhe, se eu fragmento o território, olha duas coisas que eu vou falar importantíssimas. Se eu fragmento o território e dou a cada pedacinho, a cada fragmento, personalidade jurídica, houve descentralização? Sim. Pessoa jurídica e pessoa jurídica. Então vem até aqui, Bruno, por favor. Competências. Pessoa jurídica e pessoa jurídica. Perfeito? Então, olhe. Fragmentação. Pessoas jurídicas e pessoas jurídicas. Isso é descentralização. Passei para esse pedacinho competência legislativa, houve uma descentralização política. Beleza? Beleza. Agora, olhe um exemplo importante. Vamos pegar um país que está próximo do nosso. Aqui embaixo. Vem até aqui, por favor. Nós vamos ter aqui quem? A Argentina. Tá? A Argentina, ela é um estado unitário. O que isso quer dizer? Ela tem fragmentos menores ali dentro? Tem as províncias ali. Só que cada pedacinho desse daqui, apesar de possuir personalidade jurídica, não tem capacidade para legislar. Aqui na Argentina, só há um centro legislativo. Agora eu pergunto, houve uma descentralização na Argentina? Houve. Uma pessoa jurídica criou a outra. Pessoa jurídica criou a outra. Só que não lhe passou a atividade legislativa, passou somente a atividade administrativa. Então eu posso afirmar que lá houve uma descentralização administrativa? Sim, uma pessoa jurídica cria outra e passa-lhe tão só a atividade administrativa. Tá bem? Nós precisamos ter essa noção, correto? Tá. Precisamos ter essa percepção. Então vem até aqui, por favor. Se vocês quiserem, podem anotar, tá? Na descentralização, uma pessoa jurídica
Coloca entre parênteses, por favor, exemplo, união. Cria uma nova pessoa jurídica. Ou contrata uma empresa privada para o exercício da atividade administrativa. Para o exercício da atividade administrativa. Ponto. Isso é descentralização. Isso é descentralização administrativa. Perfeito? Tá. O que chama a atenção na descentralização é que eu tenho uma pessoa jurídica e uma outra. Não se esqueçam disso. Uma pessoa jurídica e uma outra. Agora, olhem. Se uma pessoa jurídica passa a outra a capacidade para legislar, nós estamos diante de uma descentralização de uma pessoa jurídica para outra. Só que é uma descentralização política. No nosso caso, o que nos interessa não é isso. O que eu estou falando é de uma pessoa jurídica que passa para outra somente a atividade administrativa. Beleza? Beleza. Eu falo essas coisas, às vezes as pessoas escondem a informação, porque indica experiência. Vocês se lembram quando nós tínhamos no Brasil os territórios? Lembra? Juro que você lembra? Você ouviu falar? Nem eu me lembro dos territórios. Eu ouvi falar. Nós tínhamos o Acre, tá? Que era um território. Pergunto, o Acre, naquela época, ele tinha personalidade jurídica? Sim. Tinha capacidade para legislar? Não. O Acre, naquela época, era fruto de uma descentralização administrativa, porque não tinha capacidade para legislar. Era um território destacado, com personalidade jurídica, por isso que era descentralização. Todavia, não tinha capacidade para legislar. Só tinha autoadministração. Era uma pessoa jurídica? Sim, então era uma descentralização. Perfeito? Então, descentralização, não se esqueça, uma pessoa jurídica passa para outra. Beleza? Ao transmitir-lhe a capacidade para legislar, há uma descentralização política. Ao transmitir-lhe tão só a capacidade para administrar, há uma descentralização administrativa. Então eu pergunto a vocês, o que houve aqui nesse caso? Onde a união, pessoa jurídica, transmite a capacidade de administrar ao INSS. Houve uma descentralização? Sem dúvida, porque estamos diante do quê? De uma pessoa jurídica e outra pessoa jurídica. Transmitiu-lhe o quê? A capacidade de administrar. Portanto, uma descentralização administrativa. Certo? Certo. Agora vamos olhar para dentro do INSS. Vem até aqui, por favor. Aquele abacaxi não foi entregue ao INSS? Foi. Agora, o que o INSS faz com ele? Fatia ele e distribui frente aos seus órgãos. Houve dentro do INSS o quê? Uma desconcentração ou uma descentralização? Desconcentração. Então, aqui surge um fenômeno absolutamente importante, onde eu tenho aqui, nessa relação horizontal, uma descentralização.
descentralização. E dentro do INSS, posso diluir frente aos seus órgãos, até chegar no postinho do INSS? Posso. Ao fazê-lo aqui, eu tenho o quê? Desconcentração. Então, descentralização aqui e aqui dentro do INSS, uma desconcentração. Tá bem? Nós temos uma questão aí adiante para a gente resolver. Então, vem até aqui, por favor. A fragmentação da competência dentro da mesma pessoa jurídica, frente aos seus órgãos, é uma desconcentração. Então, voltamos à questão, por favor. A repartição de funções entre vários órgãos de uma mesma pessoa jurídica. A exemplo do que nós tivemos onde? Na União, onde houve a fragmentação da competência da Presidência da República para os ministros e para os gabinetes. Aqui eu tive uma desconcentração. Estrutura hierarquizada, então, sem dúvida, aqui eu tenho a desconcentração. O gabarito aí é letra A. Dentro da mesma pessoa jurídica, a estrutura é desconcentrada. Estrutura desconcentrada. Vem até aqui, por favor. Então, o que eu não quero que vocês percam de mira é isso. Quando se fala de uma atividade passada de uma pessoa jurídica para outra, eu tenho descentralização. Quando eu tenho uma mesma atividade diluída dentro de uma mesma pessoa jurídica, eu tenho uma desconcentração. Em uma situação, eu pergunto, poderemos estar diante de uma descentralização e desconcentração ao mesmo tempo? Sim, é o que ocorre no INSS. Ao criar o INSS, descentralizou. E ao diluir a competência ali dentro, houve a desconcentração. Então, eu tenho a descentralização e a desconcentração em uma mesma situação jurídica. Em uma mesma situação jurídica. Tratando sobre o tema, é importante observarmos a Prefeitura de São Paulo. Tem o mapa no material de apoio de vocês, tá? A Prefeitura, tá um mapinha bem bonitinho lá. Aqui nós vamos fazer um mapa da Prefeitura de São Paulo. Preste atenção no raciocínio e vocês vão me dizer se está certo ou errado. A Prefeitura tem um centro de poder, que é a Prefeitura Municipal. Aqui em São Paulo, nós temos uma situação inusitada, que são as subprefeituras. E subprefeituras. Da Lapa, da Penha, de cada bairro tem aí a sua subprefeitura lá. Estou falando aqui de uma pessoa jurídica, que é o município de São Paulo. Pergunto a vocês, cada subprefeitura tem capacidade de administrar? Sim. Cada subprefeitura tem capacidade de legislar? Tem Câmara Municipal em cada subprefeitura? Não.
o centro legislativo só está onde? No município, está aqui dentro. A subprefeitura não tem capacidade para administrar, para legislar, perdão, somente para administrar. Então, observe que eu estou mostrando para vocês. Está aqui. Cada pedacinho desse recebeu capacidade administrativa? Sem dúvida. Não tem capacidade para legislar. Nós só temos em São Paulo uma única Câmara Municipal. E acabou. Beleza? Beleza. Agora a pergunta que faço, vem até aqui, por favor. Houve, nesse caso, uma descentralização administrativa? Reflitam, não respondam do nada. Reflitam. Vamos lá novamente? Pergunto. O município de São Paulo é uma pessoa jurídica? Sem dúvida, é um município. A subprefeitura é uma pessoa jurídica? Não. A subprefeitura é um órgão que faz parte do município. Não houve descentralização aqui. Por que que não houve? Porque eu não estou diante de uma pessoa jurídica passando para outra. Agora eu pergunto, a subprefeitura é hierarquicamente inferior à prefeitura? É. Então houve aqui o quê? Uma Houve uma desconcentração. Então, não percam de mira. Se eu tenho uma pessoa jurídica que passa para outra, eu tive o quê? Descentralização. Se eu tenho uma única pessoa jurídica que dilui frente os seus órgãos, tive uma desconcentração. Tá bem? Mantenha no quadro para anotação. É para o pessoal anotar, Bruno, é isso? Beleza, para o pessoal anotar, tranquilão. Valeu, agora eu entendi, cara. Valeu, Bruno, obrigado. Tranquilo? Então vamos lá. Prestem atenção, por gentileza. Aqui vocês não podem perder aquela noção. Pessoa jurídica para pessoa jurídica é uma descentralização. Pessoa jurídica para órgãos, desconcentração. Quer dizer, né, esse exemplo que eu trouxe da Prefeitura de São Paulo é sugestivo, ele pede para o cara errar. Porque na hora que se pergunta, ó, é só para provocar o erro, o raciocínio foi induzindo ao erro. Na hora que eu perguntei, a subprefeitura tem Câmara Municipal? Não. Aí o cara pensa, então aí é só administrativa só. E de fato é. Aí eu pergunto, houve então uma descentralização administrativa? Você fica falando, política não houve. Só transferiu atividade administrativa, descentralização administrativa. Mas esqueceu da informação primeira. Qual era a informação primeira? É uma pessoa jurídica passando para outra? Não. É uma pessoa jurídica passando para os seus órgãos. Aí eu tenho a desconcentração. Tem jeito de errar um negócio desse? Tinha, não tem mais. Certo ou errado? Certo. Então não percam a noção de que na descentralização é uma pessoa jurídica passando para outra. Na desconcentração é uma pessoa jurídica diluindo frente os seus órgãos. Certo ou errado? Certo.
Tá bom? Voltando ao material, por favor, nós temos uma questão adiante. Leiam com atenção, por gentileza, tá? O princípio segundo o qual a administração direta fiscaliza as atividades dos entes da administração indireta é o quê? Primeiro vamos refletir sobre algumas expressões aqui. Tá. O que significa isso daqui? Quando eu falo entes, e isso as provas usam essa expressão a todo momento, está se falando aqui de pessoa jurídica, que é a mesma coisa que entidades. Então, a administração direta que está sendo mencionada, vamos botar um exemplo? A União fiscaliza a atividade dos entes, ou seja, pessoas jurídicas ou entidades da administração indireta. Vamos dar um exemplo? Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos botar um exemplo aqui. O INSS. É uma pessoa jurídica a União controlando outra pessoa jurídica? Sim. É uma fiscalizando a outra. Isso é autotutela? Não, porque a autotutela é dentro da mesma pessoa jurídica. Se não é autotutela, nós teríamos aqui, nesse caso, um controle, correto? Esse controle que existe é baseado na hierarquia? Não. Ele tem nome. Quais são os nomes que nós demos a esse controle? Nós falamos, primeiro, que é a tutela administrativa. Depois falamos que esse controle é conhecido como supervisão ministerial. E, finalmente, falamos que era conhecido como controle finalístico. Quer dizer, dentre as alternativas, eu tenho que ter uma dessas situações. Ou seja, ou tutela administrativa, ou supervisão ministerial, ou controle finalístico. Tenho que ter ali. Vamos resolver por exclusão. Porque o que eu tenho ali está meio torto, não está completo. Tá? Esse princípio é conhecido como princípio da finalidade? Não. É um controle, mas não é finalidade. É um controle? Olha, quase não dá para ver aqui, ó. Controle. Tá bem? É um controle, mas tem um nome um pouquinho mais incrementado do lado de cá. É autotutela? Esse daqui de jeito nenhum, que nós sabemos que é uma pessoa jurídica fiscalizando a outra. Então não é autotutela. Supremacia do interesse público não, legalidade não. Sobrou o controle. Então a resposta de fato aqui é a letra B de bola. Tá bem? É fácil. Falou em fiscalizar. Há controle? Sem dúvida que haverá. Se o controle é caracterizado pela hierarquia, é autotutela. Se é uma pessoa jurídica controlando a outra, é o controle finalístico, tutela administrativa ou supervisão ministerial. E ali nós temos nas nossas expressões somente o controle, que é o gabarito da nossa questão. Beleza?
Princípio. Nós vamos ver que é um princípio implícito. Vem até aqui, por favor. Princípio da finalidade como princípio da impessoalidade. Perfeito. Vem até aqui, por favor. Essa questão aqui eu só trouxe para ilustrar o controle que é exercido pela administração direta sobre a indireta. A hora que nós formos estudar princípios, nós veremos princípios expressos e princípios implícitos. Dentre os princípios implícitos, há o princípio da tutela, o princípio da autotutela, o princípio da supremacia do interesse público, dentre outros princípios. Aí a questão surge, o princípio da legalidade todos conhecem, mas ali eu tenho o princípio da finalidade. Que princípio é esse? É um nome que se dá, e o Eli Lopes Meireles dá essa denominação ao princípio da impessoalidade. Tanto que no Eli Lopes Meireles, no livro, somente o título é da impessoalidade. O resto, ele só fala em finalidade pública, que é o princípio da finalidade. Tá bem? Então, o que eu quero de vocês, aí nós vamos assumir um compromisso nos nossos trabalhos. Nós vamos desenvolver um trabalho que não é um trabalho fácil. Primeiro, por duas situações. A matéria, ela é tecnicamente exigente. Ela não é uma matéria simples. Ela é exigente. Tá, eu estou falando da matéria. Do outro lado do balcão, eu tenho um público absolutamente eclético, que não é um público homogêneo. Eu tenho em sala de aula, não só aqui presencial, como em todo o nosso país, engenheiro, o cara que se formou em química, física, biologia, aquele cara que adora exatas, que a gente vê esse pessoal todos nas carreiras fiscais, adora exatas, tá? E quando se fala de direito, para esse público absolutamente eclético, surge uma dificuldade muito grande. Qual é a dificuldade? É tornar uma informação complexa como essa matéria acessível a todos, para o sujeito compreender isso. Então, o que eu quero de vocês é um compromisso. Peguem o material na área do aluno antes de vir à aula, sentem em casa, deem uma estudada. Saiu da aula, não dá para fazer isso agora, tá? Pode almoçar, tá bem? Saiu da aula, vai pegar o material e dar uma lida no que foi visto. Porque é só desse modo maçante, insistente, que vocês vão ter afinidade com os termos técnicos que são usados. Tá bem? Aquela história do abacaxi não é abacaxi, é competência. Tá? Mas nós temos que começar a facilitar essa informação. E eu quero de vocês esse compromisso. Leiam e vejam o material antes de vir para lá. Os conceitos que nós usamos aqui, todos estão no material. Todos. Tá bom? Então, é muito importante. Está ou não está? Ou ficou faltando algum? Está, não está? Tá? Estão todos no material. Então, isso daí é um compromisso para que a gente tenha nesse trabalho, que é um trabalho cansativo, sim. Nós vamos nos encontrar por muito tempo. Tá? E eu quero de vocês esse compromisso. Tá bom? E prestem atenção num negócio. Aqui, nós estamos aqui para passar informação. E eu quero que vocês, havendo dúvida, encaminhem as dúvidas. Seja o pessoal do pedagógico para anotação. No material de apoio, salvo engano, tem o e-mail no material de apoio? Tem o e-mail. E tem o Twitter também, onde é feito revisão semanal de direito administrativo. Tá? Eu marco toda semana uma revisãozinha de direito administrativo no Twitter. Tá? É só para lembrar de alguns detalhes que nós tivemos durante a semana. Não é para estudar pelo Twitter. Ah, não vou nem no curso, vou estudar pelo Twitter. Não vai dar certo. É para lembrar alguma coisa que nós fizemos durante a semana. Tá? E esse trabalho é complementar, isso é muito importante. E não se esqueça, o passo mais importante para a sua aprovação você já deu. Está aqui conosco no Complexo Damásio. Um abraço.